Olá pessoal, Mário Oliveira mais uma vez aqui, espero que estejam todos bem. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre a super resolução. A super resolução foi um recurso que foi implementado agora na última atualização do Adobe Camera Raw, na atualização de março de 2021, a versão 13.2 do Adobe Camera Raw, que me permite dobrar o número de pixels de uma imagem. É um recurso fantástico, me permite ter uma imagem com o dobro de pixels, e quando a gente dobra o número de pixels, a gente tem uma foto com 4 vezes o tamanho da foto original, porque a gente dobra os pixels na horizontal e também na vertical. O resultado é uma foto com 4 vezes o tamanho dessa primeira imagem. Isso nos permite aumentar a resolução de fotos com resoluções pequenas, a gente consegue criar um arquivo para uma impressão muito maior, ou eventualmente a gente consegue ampliar essa foto para aplicar um corte, um crop mais intenso. Enfim, é um recurso bastante interessante e o objetivo do vídeo de hoje é ver o resultado disso, avaliar a qualidade desse novo recurso. A gente já falou sobre as atualizações do Photoshop, do Camera Raw, que aconteceram agora em março de 2021. Se você quiser ver mais alguns recursos que foram implementados nessa última atualização, eu vou deixar o card do vídeo aqui em cima. Então, o meu objetivo agora fundamentalmente é aplicar essa super resolução, demonstrar qual é o limite dessa super resolução, como é que a gente pode explorar ao máximo esse recurso e depois comparar a qualidade dessa ampliação, principalmente com os métodos tradicionais de interpolação que o Photoshop sempre nos ofereceu. Eu vou começar o vídeo mostrando como a gente pode abrir arquivos JPEG no Camera Raw. Essa foi uma dificuldade do Roberto Silva, que deixou aqui no comentário desse vídeo, onde eu mostrei sobre as atualizações do Photoshop do Camera Raw, e eu vou começar o vídeo por aí, mostrando algumas maneiras da gente abrir um arquivo JPEG no Camera Raw. Isso pode ser bastante útil para algumas pessoas. Vamos lá então para o Photoshop e para o Camera Raw para a gente ver como é que isso acontece. Bom, a primeira maneira da gente abrir um arquivo JPEG no Camera Raw é clicando no menu Arquivo, escolhendo a opção Abrir, navegando até a pasta que contém o seu arquivo JPEG. A minha está aqui, olha, pasta Super Resolução. Eu tenho um arquivo aqui que eu chamei de Original. E no local Formato, nesse local aqui onde a gente define o formato do arquivo, a gente vai escolher a opção Camera Raw. Quando eu clicar em Abrir, ao invés de abrir a foto no Photoshop, eu abro a foto no Camera Raw. Então veja, está aqui o Camera Raw, eu vou clicar em Cancelar e vou mostrar uma segunda opção, que é através do Bridge, do Adobe Bridge. Está aqui o Adobe Bridge. O Bridge é um navegador de arquivos da Adobe, é um programa bastante útil em termos de organização do nosso material. Eu vou navegar aqui pelo Bridge até chegar na pastinha que contém a minha foto. Está aqui, olha, mesa, super resolução, a foto está aqui dentro. Eu vou clicar com o botão direito na foto e escolher a opção Abrir no Camera Raw. Da mesma maneira, ao invés de abrir a foto no Photoshop, a foto é aberta no Camera Raw. Vou clicar em Cancelar. Uma terceira forma, vou minimizar aqui o Bridge, né? Uma terceira maneira da gente abrir arquivos JPEG no Photoshop é indo até a janela de preferências do Photoshop. Veja, eu estou aqui no Mac, então eu vou em Photoshop, Preferências. Se você tiver no Windows, você vai em Editar e aqui embaixo você vai ter a opção Preferências, tá? Então eu vou até a janela de Preferências do Photoshop e vou escolher a opção Camera Raw. E aqui então abre a janela de Preferências do Camera Raw e eu vou escolher a opção Controle de Arquivos aqui à esquerda. E em Tratamento de Arquivos JPEG, HEIC e TIFF, eu vou escolher a opção JPEG HEIC, abro essa caixinha e vou habilitar abrir automaticamente todos os arquivos JPEGs e HEIC. Tradicionalmente, se eu arrasto um arquivo JPEG para dentro do Photoshop, essa foto é aberta no próprio Photoshop, né? Como eu mudei aquela configuração que a gente acabou de ver, ao arrastar essa foto para o Photoshop, veja o que acontece. A foto é aberta no Camera Raw. Então existem 3 formas da gente abrir um arquivo JPEG no Camera Raw.
através do menu Abrir do Photoshop, escolhendo o formato de arquivo Camera Raw, através do Bridge, clicando com o botão direito e escolhendo Abrir no Camera Raw, e por fim configurando o Camera Raw para abrir os arquivos JPEG. Então, a gente tem essas três opções, e eu tenho aqui essa imagem aberta no Camera Raw, e vejam aqui embaixo, nessa área que me mostra as configurações da imagem, eu tenho a informação de que essa foto tem 3.456 pixels por 5.184 pixels. O que eu vou fazer agora é aplicar essa super resolução, esse recurso de super resolução para duplicar o número de pixels. Como é que a gente faz isso? Eu clico com o botão direito sobre a imagem e nesse menu que aparece eu vou escolher a opção Aprimorar. Aparece a janelinha de visualização do recurso Aprimorar e eu tenho aqui uma visualização do resultado dessa ampliação da imagem, né, dessa duplicação do número de pixels. Quando aqui ele me diz que esse é o resultado da foto aprimorado, eu vou chegar aqui mais perto do olho da modelo. Então veja, quando eu clico na imagem eu tenho o resultado sem o aprimoramento. E quando eu solto o mouse, esse resultado com o aprimoramento é mostrado. Logo aqui embaixo ele me diz que vai demorar aproximadamente 5 segundos para concluir essa ação, e eu vou clicar aqui em Aprimorar. A gente espera o tempo necessário para o Camera Raw executar a ação, e aqui está o resultado. Quando eu clico nessa imagem, eu percebo que eu tenho o dobro de pixels, olha aqui embaixo. Agora eu tenho 6.912 pixels por 10.368 pixels, ou seja, dobrou o número de pixels. Isso, como eu falei no início, resulta em aumentar em 4 vezes o tamanho dessa imagem, o tamanho físico dessa imagem. Perfeito. Esse arquivo aprimorado, que sofreu a ação dessa super resolução, ele está guardado na forma de um DNG, na mesma pasta do arquivo original. Então veja, eu tenho a pasta super resolução, o arquivo original, e agora eu tenho o arquivo original aprimorado. Então, ao aplicar essa super resolução, o Camera Raw te produz um arquivo DNG com o número de pixels dobrado. Então agora eu vou clicar em concluído para fechar o Camera Raw. E vou renomear esse arquivo que foi criado aqui. Para a gente localizar isso mais facilmente, eu vou dar o nome de uma vez. Então, esse arquivo sofreu o aprimoramento uma vez. Veja o seguinte, se eu tentar aplicar o recurso de aprimoramento novamente nesse arquivo, eu não consigo. Eu vou abrir esse arquivo de novo no Camera Raw. Veja, esse é o arquivo aprimorado com 6.900 por 10.300 pixels. Vou clicar com o botão direito, escolher a opção Aprimorar e o Camera Raw vai dizer que não pode fazer isso. Então, esse arquivo ele só pode ser aprimorado uma única vez. Então, eu só consigo dobrar o número de pixels, eu não consigo continuar aumentando o número de pixels através desse recurso. O que a gente pode fazer para contornar essa limitação? Vou clicar aqui em OK. O que eu vou fazer é salvar esse arquivo como JPEG, clico com o botão direito, escolho a opção Salvar Imagem e Salvar Imagem. Essa janela de opções de gravação fica disponível para mim. Eu quero salvar como um JPEG e vou salvar na qualidade máxima. Então aqui nesse campo de qualidade, eu vou escolher aqui a qualidade máxima, só para que a gente trabalhe sempre com o melhor do arquivo. Vou clicar em salvar e lá naquela pastinha que a gente tem o arquivo DNG aprimorado, eu tenho uma cópia no formato JPEG. Agora eu vou abrir novamente esse JPEG no Camera Raw para que a gente possa, a partir desse, aplicar mais uma vez o aprimoramento. Então vamos lá, eu vou fechar o Camera Raw, vou clicar em concluído, fecho o Camera Raw, arrasto esse arquivo lá para o Photoshop, porque meu Camera Raw está configurado para abrir JPEGs.
E agora sim, esse JPEG, que tem 6.900 pixels por 10.300, pode ser mais uma vez aprimorado e, portanto, pode sofrer a ação desse recurso de super resolução mais uma vez. Clico mais uma vez com o botão direito, escolho a opção Aprimorar. Agora vai demorar um pouco porque esse arquivo já é maior. Veja, ele está aqui executando esse aprimoramento. E de novo a gente pode clicar para ver como era e como ficou. Depois a gente compara isso de uma forma melhor. Ele está dizendo que agora vai demorar 20 segundos para realizar essa ação, porque agora eu tenho um arquivo de maior tamanho. Quanto maior o tamanho do arquivo, quanto maior a resolução do arquivo, mais tempo ele vai demorar. Vou clicar aqui em aprimorar e a gente vai aguardar ele trabalhar. Então pronto, aproximadamente 20 segundos depois eu tenho o resultado desse aprimoramento. Então eu tenho esse primeiro arquivo JPEG de 6.900 por 10.300 pixels e o arquivo aprimorado, veja, ele tem 13.800 pixels por 20.700 pixels, ou seja, dobrou mais uma vez o número de pixels. Eu já sei que se eu tentar aplicar o aprimoramento mais uma vez nessa imagem, eu não vou conseguir. Eu vou clicar com o botão direito, escolher a opção Aprimorar, e o Camera Raw vai dizer que não é possível porque ele já foi aprimorado. Então eu tenho que aplicar aquele truque, né? Eu tenho que salvar esse arquivo DNG como um JPEG e aí sim, nesse JPEG que eu criar, eu vou aplicar novamente o recurso de aprimoramento. Vou clicar em OK, vou clicar com o botão direito sobre a imagem, escolher a opção Salvar imagem e aqui, mais uma vez, clico em salvar, só verificando aqui que eu estou com a qualidade máxima, formato JPEG, vou clicar em salvar. E veja que lá naquela minha pastinha que contém as minhas fotos, eu tenho aqueles dois arquivos, o DNG e o JPEG, que correspondem ao primeiro aprimoramento, e agora eu tenho esse primeiro aprimoramento, veja, uma vez aprimorado, DNG e JPEG. Eu vou mudar o nome desse arquivo, o JPEG, para 2 vezes. Então, esse arquivo foi aprimorado, sofreu a ação da super resolução 2 vezes. Vou fechar o Camera Raw, clico em concluído, fecho o Camera Raw e vou abrir esse arquivo 2 vezes. Agora ele vai até demorar um pouquinho mais para gerar essa visualização, né? Um arquivo muito mais pesado. Veja, 13.800 por 20.700 pixels. E agora eu vou tentar aplicar o recurso de super resolução de novo nesse arquivo e olha só o que acontece. Clico com o botão direito, escolho a opção Aprimorar, ele vai pensar um pouquinho. Quanto maior a imagem, mais demorado é o processo, é claro. Depois de aproximadamente uns 10 segundos, ele abre a janela de visualizações do recurso de aprimorar e me diz o seguinte: não é possível aplicar porque a foto de origem é muito grande. Isso significa o seguinte: existe um limite máximo para a gente aplicar o recurso de super resolução. E esse limite, segundo o Adobe, é 65.000 pixels ou 500 mega. Ou seja, eu não consigo criar um arquivo que seja maior do que 500 MB ou que tenha mais do que 65.000 pixels. E se a gente for observar aqui embaixo, a linhazinha que indica a resolução da imagem, me diz que a foto original, aquela foto que eu usei para ser aprimorada, tem 287 megapixels. Se eu dobrar o número de pixels, eu passo de 500 megapixels. Por isso, eu não posso ampliar mais essa foto especificamente. É claro que se eu começo o processo com uma foto bem menor, eu consigo, fazendo dessa maneira, criando cópias de JPEG e ampliando as cópias de JPEG, eu consigo ampliar essas cópias mais vezes. Então, dependendo da minha resolução inicial, da resolução inicial do meu arquivo, eu consigo aplicar esse recurso de super resolução mais vezes em cópia JPEG. Veja bem, você não consegue aplicar mais de uma vez a super resolução no arquivo original, mas se você for gerando cópias dos arquivos ampliados em JPEG, você consegue ir ampliando até o limite de 500 MB ou 65.000 pixels. Outro ponto importante a ser observado é o seguinte: eu comecei aqui com um arquivo JPEG e não tem nenhum problema.
Você pode começar com o arquivo RAW, um CR2, um NEF ou um DNG, enfim, você pode também começar com o arquivo RAW. Mas para que você continue ampliando, você tem que sempre gerar cópia JPEG. Aquele arquivo original, o primeiro com o que você começou a trabalhar, aquele que recebeu a primeira super resolução, o primeiro aprimoramento, ele só pode ser ampliado uma única vez. Portanto, no final das contas, você vai estar sempre, se quiser aplicar esse processo múltiplas vezes, você vai estar sempre trabalhando sobre arquivo JPEG. Enfim, eu tenho aqui então, vou clicar em cancelar, vou clicar em concluído e vou verificar aqui a pastinha dos meus arquivos. Eu tenho aqui 3 arquivos JPEG, o original, aquele arquivo JPEG que foi ampliado uma única vez e o arquivo JPEG que foi ampliado 2 vezes. Eu vou abrir esses 3 arquivos no Photoshop para a gente ver a qualidade dessa ampliação, dessa super resolução. Para isso eu vou voltar lá na janela de preferências do Photoshop. Então aqui no Mac, Photoshop Preferências, no Windows você vai em Editar Preferências e vou no Camera Raw, porque eu quero desabilitar aquele recurso que me permitia abrir arquivo JPEG diretamente no Camera Raw. Agora eu quero abrir o JPEG no Photoshop. Na janela de preferências do Camera Raw, escolho controle de arquivos e em tratamentos de arquivos, na caixa JPEG, HE e C, eu vou escolher, vou desabilitar essa opção, abrir automaticamente todos os arquivos JPEG, HE e C. Clico em OK e agora, quando eu tentar abrir um arquivo JPEG no Photoshop, ele não vai ser aberto no Camera Raw, vai ser aberto no próprio Photoshop, né? Selecionei os 3 arquivos, arrasto lá para o Photoshop e os 3 arquivos então serão abertos no Photoshop. Vai demorar um pouco porque eu tenho um arquivo muito grande, né? Então ele demora um pouquinho mais para abrir, mas eu tenho aqui então o arquivo original, o arquivo com ampliação uma vez e o arquivo com ampliação 2 vezes. Eu vou mudar inclusive a ordem aqui dos documentos para ficar mais fácil essa visualização. Então, em ordem original, uma vez e 2 vezes a gente vê aqui nas abas de identificação dos documentos. Eu vou lá em janela, organizar e pedir para o Photoshop me mostrar essas 3 imagens lado a lado, verticalmente. Então eu tenho as 3 fotos aqui. Vejam, nessa ampliação eu não tenho qualquer diferença em termos de qualidade. Eu vou agora ampliar essas imagens para a gente ver se a gente consegue observar algum problema nas ampliações produzidas pelo Camera Raw. Então eu vou ampliar a imagem original em 66%, a imagem, o arquivo aonde eu apliquei a super resolução uma única vez, então eu vou ampliar em 33%, e aqui, aquele arquivo em que eu apliquei a super resolução 2 vezes, eu vou ampliar em 16%. Então vejam, nessa ampliação a gente não consegue perceber qualquer diferença, pelo menos eu não consigo perceber qualquer diferença em termos de qualidade. Eu tenho as 3 imagens com uma excelente qualidade, né? Principalmente levando em consideração essas 2 ampliações, né? E se a gente for ver essas fotos em 100%, eu vou ampliar mais a foto original até que ela chegue a 100% de ampliação. Agora, a foto com uma vez de super resolução, até que ela chegue em 100%, e por último a foto em 2 vezes de super resolução, até que ela chegue em 100%. Então a gente percebe que essa foto em 100% de ampliação, talvez seja possível notar alguma coisa aqui nos cílios, enfim, mas mesmo assim a qualidade é muito boa. E se a gente observar essas fotos no tamanho real, veja só, eu vou ativar essa foto original, vou lá em visualizar e escolher a opção tamanho real. Agora, uma vez com a super resolução também no tamanho real e agora essa com 2 vezes no tamanho, 2 vezes com a super resolução no tamanho real. Então vejam que aqui essa é a ampliação real da imagem. Cada centímetro na minha régua, aqui na moldura do documento, corresponde a 1 centímetro real na impressão.
Veja a qualidade dessa ampliação. Eu não consigo, pelo menos eu não consigo perceber nenhum problema nessa ampliação. Então, o recurso de super resolução, desculpe, do Camera Raw fez um trabalho muito bom ao ampliar essas imagens. É claro que eu já parti de uma foto com uma boa resolução, esse é o resultado para essa foto. Talvez se você partir de uma foto com uma resolução muito baixa, você não consiga esse resultado tão bom assim. Mas nessa imagem o resultado foi excelente. E agora o que eu vou fazer é pegar essa fotografia original e tentar ampliá-la para esse tamanho, para essa resolução da foto que foi aprimorada, portanto que sofreu o ajuste de super resolução 2 vezes. Antes de mais nada eu vou só me lembrar o número de pixels dessa imagem. Então eu vou ativar aqui a aba do documento, vou lá em imagem, tamanho da imagem, e eu vejo aqui que essa foto tem 13.824 pixels na largura. E agora eu preciso fazer com que essa imagem original também tenha 13.824 pixels na largura. Então ativo a aba de identificação desse documento, vou em imagem, tamanho da imagem, e aqui eu vou definir 13.824 pixels na largura. Eu vou deixar o algoritmo de interpolação em automático, ou seja, o Photoshop decide para mim qual o algoritmo de interpolação que ele vai utilizar para ampliar essa imagem, né? Então a gente precisa estar com a opção reamostrar habilitada para que o Photoshop possa fazer essa interpolação, e vou clicar aqui em OK. O Photoshop então está calculando essa interpolação e está aqui o resultado. Vamos aqui localizar o olho da modelo. Eu estou nesses 2 arquivos. Eu vou fechar esse arquivo do meio, que é a super resolução, uma única vez, para a gente enxergar as 2 fotos lado a lado. Então veja, eu estou na mesma ampliação, 32% em cada uma delas, e aqui eu tenho a indicação de que elas têm o mesmo tamanho, 117 centímetros por 175, 117 por 175. Se você não estiver vendo essa informação de tamanho da imagem, você clica na setinha e aqui eu tenho dimensões de documento. É isso que eu estou vendo aqui. Eu vou ampliar um pouquinho mais essa foto, em 50%, para a gente ser capaz de enxergar melhor os detalhes. Então veja, olhando assim rapidamente, é difícil a gente identificar alguma diferença na qualidade dessas 2 imagens. A da direita, ampliada através do recurso super resolução, e a da esquerda ampliada pelo algoritmo, por um dos algoritmos de interpolação tradicionais aí do Photoshop. Então, a gente tem um resultado bastante bom. Veja os fios de cabelo, os detalhes que a gente tem nos fios de cabelo. Talvez aqui nos fios de cabelo a gente perceba alguma perda de qualidade nessa imagem ampliada pela super resolução, mas eu não acho que seja nada significante, nada que desabone esse método. É claro que os algoritmos de interpolação do Lightroom, eles continuam aqui, você pode utilizá-los de qualquer um deles, e eles obviamente permitem um controle maior dessa interpolação, mas o que é mais bacana é a gente imaginar que esse recurso de super resolução eventualmente vai estar disponível no Lightroom, né? Porque o Camera Raw e o Lightroom compartilham do mesmo motor de conversão de RAW. Então, é muito possível que num futuro próximo esse recurso de super resolução também seja de alguma forma implementado no Lightroom. E isso vai facilitar muito a nossa vida, porque eu, pelo menos, toda vez que preciso interpolar uma imagem para mais, quer dizer, aumentar uma foto, eu tenho que ir para o Photoshop. Se eu puder fazer isso no Lightroom, isso vai facilitar bastante a minha vida. E para quem trabalha no Camera Raw, obviamente vai ser uma grande vantagem. Então é isso, pessoal, espero que esse vídeo ajude vocês aí a tomar a decisão sobre o melhor método de interpolação, né? Se você vai utilizar a super resolução no Camera Raw ou se vai utilizar os algoritmos de interpolação do Photoshop. Se você gostou desse vídeo, se foi útil para você, eu não posso deixar de pedir, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal, clica aí no sininho de notificações para você ficar sabendo toda vez que a gente subir um vídeo novo. Isso é muito importante para o canal, isso faz com que o canal seja reconhecido pelo YouTube como um canal que contém conteúdo relevante, e esses vídeos vão ser mostrados para outras pessoas que eventualmente podem se beneficiar dessas dicas ainda. Eu agradeço muito por terem assistido até aqui, espero de fato
que esse material ajude a todos. Enfim, agradeço e até o próximo vídeo.